iniciar a gravação para os outros canais, para as outras mídias que a gente tem aí, que é o Twitter, o LinkedIn, o nosso blog, enfim, nós temos aí outras mídias também. Então vamos orar. Querido Deus, poderoso e santo e maravilhoso Pai, Rei, Senhor de tudo e de todos. O Senhor reina absoluto sobre todo o universo e sobre toda a sua criação. Tudo foi criado pelo Senhor. O Senhor tem domínio sobre tudo. Nós nos colocamos nas tuas santas mãos, nós nos colocamos debaixo da tua santa guia e pedimos que o Senhor nos faça andar pelo caminho que nós temos que trilhar. Fala conosco, Senhor. Tudo isso não sem antes agradecer ao Senhor por este dia, por esse mês, que o Senhor nos sustente em todas as nossas fraquezas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Fala conosco, Senhor. Tira-nos do lamaçal do pecado, do lamaçal da mentira. Livra-nos, Senhor, de toda mentira. Fala, Senhor, conosco. Nós queremos ouvir a sua voz e sabemos que ouvimos a sua voz quando abrimos a tua palavra. A tua palavra é alimento. A tua palavra é satisfação espiritual. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração. Por mim, por vocês, amados irmãos e queridas irmãs. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, tem alguém fazendo uma reforma aqui e o barulho vaza, né? Fechei tudo, mas mesmo assim, acho que eu posso fechar mais um pouco aqui ainda, ó. Mas não melhora muito. Ó. Mas enfim, o barulho vaza e não tem como. Peço desculpas, mas fazer o quê, né? Hoje nós vamos falar de autodefesa. Deixa eu só... Essas máquinas estão contra mim nesses dias aqui, viu? Elas se juntaram, as máquinas, e estão contra mim. Não acreditam nisso? Pense vocês que eu fico bravo quando as coisas não funcionam, né? Porque deu tanto trabalho para montar tudo isso aqui. Eu tenho mais de 5.000 horas de música que eu fui hinos, louvores, né? E quando essas coisas não vinhetas que a gente gravou, tudo, e quando as coisas não funcionam, eu fico possesso de raiva. Brincadeira, né? Brincadeira, hein? Senão alguém já escreve aí, né? Irmãos, irmãs, tomar um cafezinho, senão esfria, né? Olha, você tem direito de defender o seu corpo, seu físico, a sua vida, o corpo, o físico, a vida de outras pessoas, de terceiros, como é chamado, né? E até que ponto é defesa? Até que ponto é defesa? Tudo existe uma linha, né?
Eu não sei se vocês acompanharam semana passada, houve um caso de uma pessoa que estava num carro importado e alguém tentou assaltá-lo. Esta pessoa que estava no carro estava armada e me parece que quando o ladrão viu a arma, o ladrão saiu correndo. A pessoa pegou o carro, foi atrás, depois ele desce e o ladrão havia sido rendido ou ferido, não sei. E ele, mesmo assim, com o ladrão rendido ou ferido, não tenho certeza, ele faz uso da arma e atira no ladrão. E aí ele é preso, eu não sei se o ladrão morreu, não sei da situação, mas ele foi preso, esta pessoa foi presa no dia por tentativa de homicídio. Isso quer dizer que o ladrão até então, até a feitura do boletim, o ladrão não havia morrido, porque se morre ou se morreu, deixa de ser tentativa e passa a ser o homicídio consumado. Então, a gente vê esses casos, né? E a revolta nos leva a dizer, poxa, mas aquele ladrão tentou assaltar aquela pessoa, né? E vai. A Bíblia fala sobre este assunto. Irmão Djalma, eu preciso interromper, porque eu não gosto que as pessoas fiquem no engano, irmão. Então, às vezes eu interrompo, as pessoas não gostam muito e tal, né? Mas o Djalma está escrevendo assim, ó, estava estudando e somos muito fracos. A história de Elias, ele orou, desceu fogo no altar, queimou tudo e depois ele caiu em depressão com medo das ameaças de Jezabel. Irmão, estas orações de Elias e de outros profetas que trouxeram fatos extraordinários e milagrosos que estão narrados na Bíblia, a gente precisa entender, irmão, que isto tudo fazia parte de um plano de Deus. Não é qualquer homem que vai orar. Aliás, homem nenhum vai orar e vai cair fogo do céu. Nenhuma. Isso não vai acontecer de novo. Isso são coisas que aconteceram, extraordinárias, está registrada na Bíblia. A Bíblia está pronta. Não há outros fatos extraordinários que irão ocorrer. O que vai ocorrer está na Bíblia. E quanto ao medo de Elias, todo homem é fraco. Não existe super-homem. Não existe homem com poderes sobrenaturais. Todo homem é fraco, todo homem tem medo. Todo mundo tem medo. Você acha que não? O corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que vence o medo. Todo mundo tem medo. O medo é mentira da pessoa quando a pessoa diz, eu não tenho medo. Claro não. Então você é anormal. Então você tem problema. Porque todo mundo tem medo. O corajoso é aquele que vence o medo, vai lá e faz o que precisa ser feito. E às vezes até vencer o medo não é um ato de coragem, é um ato de idiotice. Quantas vezes a gente vê pessoas aí fazendo coisas que, bom, isso uma pessoa normal não faz isso.
o que deveria ser feito, aí não era isso. Deu certo, mas não era isso. Entendeu? Então todos nós temos medo. Você tem medo. Eu tenho medo. Todo mundo tem. De alguma coisa. Ou de muitas coisas. O medo é algo que faz parte da natureza humana. Não só humana. A natureza animal tem medo. Por que você acha que os animais se defendem, o cachorro ataca, o cavalo dá coice, a cobra morde? Por quê? Para se defender. O medo faz com que haja daquele jeito. Né? Então, a Bíblia, quando vai falar em autodefesa, a Bíblia não fala muito sobre esse assunto. E quando fala, não é uma coisa muito abrangente. Algumas passagens, e a maioria das pessoas tomam isso como regra. Algumas passagens parecem falar do povo de Deus como sendo um povo pacifista. Tem gente que acha, por exemplo, que o pastor tem que ser um banana. Não pode reagir, não pode ficar bravo, não pode dizer não. Tem gente que pensa isso. Não, ele é pastor, não pode fazer nada. Eles veem o pastor como um ET. Não, o pastor é uma pessoa normal. Normal. Como outra qualquer. O pastor tem hora que tem que falar, não, calma, opa, não é por aí. Entendeu? Então, o povo de Deus parece à primeira vista, Maria Socorro, que tem que ser um povo pacifista. Não, senhor. As pessoas leem algumas coisas na Bíblia e pegam aquilo só, não leem o resto. Né? Mesma coisa. Às vezes eu falo 35 minutos, 40 minutos, 47 minutos, o sujeito pega uma respirada que eu dei e só fala daquilo. Ele pegou aquilo. Os outros 40 e poucos minutos, né? E assim é. As pessoas veem o povo de Deus assim. Elas leem lá Provérbio 25, 21, 22. Dá uma lida. Parece que o povo de Deus tem que ser pacifista. Mateus 5,39. O povo de Deus não pode reagir. Um homem de Deus não reage. Da onde você tirou isso? Romanos capítulo 12, versículo 17. Mas existem outras, estas passagens que eu citei, essas 3, dão a impressão de que o povo de Deus não pode reagir, é pacífico. Tá certo, Djalma. Tem muita gente que eu concordo com você, que pensa que o povo de Deus tem que ser bobo. Tem que ser bobo. Tem que ver uma coisa errada e ficar quieto. Né? Pessoa ser desrespeitada e ficar quieto. Não, está errado. Cada um tem que assumir a sua postura. Tem gente, por exemplo, que não respeita a autoridade espiritual de um pastor. Se você não respeita, não espere respeito, então. Né? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Pelo menos de mim é assim. Eu sou pacifista, eu não gosto de confusão. Mas quando a pessoa não respeita, ele não pode esperar respeito. E a Bíblia diz sim que ela prova a autodefesa. Agora, o homem, a mulher de Deus... Aliás, eu fiquei horrorizado no sábado.
Sábado eu estava conversando com algumas pessoas, pessoas ligadas a RH de empresa. Atenção no que eu vou falar. Atenção. As empresas, você sabe que existem associações, né? Grupos de pessoas de RH de empresa. RH são recursos humanos, gerenciamento de pessoas. E eles se conversam, eles se falam. E a maioria deles, infelizmente, são de esquerda. Então já existem empresas, aqui em Campinas, viu? Não pense que é aqui, que os funcionários, quando vão agradecer alguém, não podem dizer obrigado, nem obrigada, se for do sexo feminino. Tem que usar o termo, isso, antigo departamento pessoal, tem que usar o termo obrigadê. Eu fiquei horrorizado, falei, mas não, espera aí, é brincadeira? Não, é verdade, é assim que tem que ser. Mas como? É porque se você falar obrigada, é mulher. Se você falar obrigado, é homem. Então obrigadê é neutro. Eu quase que caí da cadeira. Eu falei, e você fala? Eu sou obrigado a falar. É regra, é norma. Eu tenho que seguir as normativas da empresa. Então vejam você para onde está caminhando a coisa. Obrigadê, mas que obrigadê? É obrigado, ou grato. Eu falei, eu raramente falo obrigado, eu falo grato, grata, né? Sou grato a você. Eu vou falar o quê? Falar o quê? Né? Então, meu querido irmão e minha querida irmã, o que nós temos que entender, terrorismo, por que terrorismo? Eu estou trazendo uma informação, se você não quer informação, deixa de acompanhar o culto aqui, porque aqui o culto é informativo. Aqui é informativo. Se você não gosta, deixa de acompanhar. Então, simples. Aliás, você nem sabe o que é terrorismo. Você é daqueles que... Você é papagaio. Você é papagaio. Você repete o que você lê sem entender, né? E você repete o que você ouve quando você acha bonito. Então você é papagaio. Já te falei isso. Além de ser papagaio, você atrapalha o culto. E o culto é para Deus, não é para você. O que nós temos que saber, amados irmãos e queridas irmãs, que respeitam o culto a Deus, porque o culto não é para mim, é para Deus. Isso aqui é um culto a Deus. E as coisas que você ouve aqui, você não ouve em nenhuma dessas denominações aí. E você só está aqui porque você sabe disso. Aqui você aprende. É que você não gosta de mim, não sei por quê. Isso é um problema seu também, não é meu. Mas o que nós temos que saber é em quais circunstâncias a defesa pessoal é apropriada. É isso que nós temos que estudar na Bíblia. É isso que nós temos que estudar na Bíblia. Em quais circunstâncias nós vamos aplicar a defesa pessoal. Isso nós vamos estudar. É isso que nós temos que buscar na Bíblia. É sobre isso que nós vamos falar. O uso adequado da autodefesa na Bíblia tem a ver com sabedoria, compreensão
da situação e tato para resolver a situação. Em Lucas, capítulo 22, versículo 36, Jesus diz a seus discípulos que sobraram, né, aqueles que ficaram com ele, o seguinte, Lucas 22, 36. E olha, por favor, espada aqui não quer dizer palavra, porque não existia a Bíblia até então. O que existia eram os escritos do judaísmo, ou aquilo que a gente pode chamar, que nós chamamos de Torá. Então, não queira misturar as bolas aí. Aqui, Jesus está falando da espada arma, da espada objeto de defesa. Lucas 22, 36. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Por que Jesus fala isso? Para aquelas pessoas que ficaram até aquele momento junto dele, para aqueles que não o abandonaram, né? Porque ele sabia que daí para frente os seus seguidores seriam ameaçados. E ele, Jesus, sustentou aí o direito da defesa pessoal. Pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, Jesus foi preso. Pedro pegou uma espada e cortou lá a orelha de alguém. Jesus repreendeu Pedro por esse ato. Dá uma lida aí nos versículos 49, 50 e 51. Por que Jesus repreendeu? Jesus mandou que eles vendessem a capa e comprassem uma espada. Aí Pedro entende que aquele momento era o momento de usar a espada. Corta a orelha de alguém, né? Que algumas Bíblias dizem que foi Malco. Tudo bem, alguém. O nome aqui não é importante, né? O nome aqui não faz baixar o preço do dólar. Alguém. E por que ele é repreendido? Porque Pedro, no zelo de defender o Senhor, Pedro poderia, claro que não iria, mas poderia atrapalhar a vontade de Deus. Jesus tinha dito aos seus discípulos várias vezes que ele seria preso, julgado e morto. Por exemplo, Mateus 17, 22, 23. Pedro agiu insensatamente. Então, a gente precisa ter sabedoria para tudo, né? Para tudo. Principalmente num culto a Deus. Para tudo precisamos ter sabedoria. E eu brinco aqui às vezes, né? Digo assim de maneira leve, que a pior droga que existe é a ignorância. Porque o sujeito que é ignorante não tem sabedoria, não é? Então a gente precisa ter sabedoria. Quando lutar e quando não lutar. E o Velho Testamento, da onde é fundamentada a maioria das leis, a maioria das nossas leis, olha, presta atenção, quando eu falo lei, eu estou falando base do código. Não estou falando a lei disso, a lei Maria da Penha, não é disso que eu estou falando da base. A maioria das leis que fundamentam o código penal é fundamentada no Velho Testamento, no mundo todo, não é só aqui, é no mundo todo. Tá? Em Êxodo 22, a Bíblia nos dá algumas pistas
sobre a atitude de Deus para com a autodefesa. Então quero convidar você para você ler, para você ter um entendimento maior e melhor sobre este assunto. Quero convidar você para você ler Êxodo, capítulo 22, versículos 2 e 3. Olha como desde o Velho Testamento, né, Deus leva o ser humano a pensar, raciocinar, mas tem uns que não adianta. Não pensam, não raciocinam. Agem como uma ameba. Existem umas pessoas que, para ver a capacidade de raciocínio da pessoa, você tem que pegar um microscópio. E olha lá ainda, hein? Tem que ser possante. Êxodo 22. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Você vê que aqui, esta passagem traz dois princípios, irmão, irmã, básicos sobre a autodefesa. Você vê que a autodefesa da propriedade privada e o direito de se defender essa propriedade. Está na Bíblia isso. Êxodo 20, 2 e 3. Esse exercício do pleno direito da autodefesa sempre é ligado a alguma outra situação. Por causa disso que eu citei o caso do rapaz lá, né, que mesmo o ladrão estando contido, ele vai lá e atira no ladrão. Ninguém deve ser rápido demais para usar força letal contra outra pessoa, mesmo se essa outra pessoa fizer mal para você. Por exemplo, eu não estou dando aqui ordem, eu estou dando exemplo. E a pessoa inteligente ouve o exemplo, né? E pega aquilo que é interessante do exemplo. Aliás, a Bíblia é assim, né? Você ouve tudo e retém o que é bom. O duro é quando só a vírgula é boa, né? Mas, por exemplo, você tem uma arma. O cristão não é pedido de ter arma. Não, mas ele tem... Como é que ele é cristão e tem arma? É um direito. É um direito. Se defender é um direito. Defender a sua casa, a sua propriedade, seus filhos, sua esposa. Agora, se você tem uma arma, eu sou partidário, Mário, opinião pessoal, de que a pessoa que tem uma arma, ela tem que saber usar uma arma. Tem que saber desmontar e montar a arma. Não é só ter a arma. Precisa saber usar. E precisa praticar para bem usar. Olha, você não precisa defender atirando na cabeça. Você pode defender atirando na perna. Isso aqui não é bang-bang. Você tem que usar da força. Você, por exemplo, é uma pessoa que faz artes marciais com defesa pessoal, boxe, jiu-jitsu, muay thai, e vai por aí afora. Você, antes de se defender, se possível, claro, existem casos que não é possível, eu estou dando exemplo, entendeu? Exemplo, você tem que entender o exemplo. Olha, eu sei me defender, você vai vir para cima de mim, eu vou me defender. Avise a pessoa. Aí o sujeito toma a atitude que ele quer. Se ele vier, você tem que se defender. Agora, se a pessoa não sabe que você é capacitado para a defesa, avise. Porque é isso que Êxodo 22,
2:3 está dizendo: se alguém for atacado por um ladrão no meio da noite, o que quer dizer no meio da noite? Mas naquele tempo não tinha luz nas ruas, viu? A escuridão era escuridão mesmo. E na confusão daquele momento do ataque, não sei o quê, o pretenso ladrão fosse morto, naquela escuridão, naquela luta, o sujeito, o proprietário, não era acusado de homicídio. Agora, se isso fosse durante o dia, aonde se enxerga, se vê bem, né? Primeira coisa, era improvável que o dono da... Não quer dizer que não podia ser, podia, mas era improvável que o dono da casa estivesse dormindo. Ele estava acordado, atento, aceso, porque é de dia, né? Nesses casos, a lei proibia a morte do ladrão. Isso quer dizer que, mesmo na autodefesa, a Bíblia diz que a gente não pode ser rápido ao matar ou atacar as pessoas, mesmo que elas invadam a sua casa. Se à noite não se enxerga, é difícil. Agora, durante o dia, você vê, a Bíblia dá essa diferença de noite e dia, né, para mostrar isso que eu falei na minha simplicidade aqui. Olha, você vai me atacar, eu só quero dizer para você que eu tenho defesa pessoal. Você vai entrar pelo cano aqui. Aí, se a pessoa vier, você avisou. Você está entendendo mais ou menos como é que a Bíblia trata essa história de autodefesa? As duas situações, de noite e de dia, é autodefesa. Ninguém está dizendo que não é. É defesa própria. Mas a força letal deve ser o último recurso. Força letal quer dizer que leva a outra parte à morte, que mata. Isso deve ser o último recurso. O último recurso. Ninguém, porque tem arma ou porque alguém invadiu sua casa, vai dar um tiro para matar. Você pode dar um tiro para assustar. Não pode. Agora, se a pessoa não sabe usar uma arma, não pode ter arma. No meu conceito. No meu conceito. Não sabe usar uma arma, não sabe o que é um cão, não pode ter, né? Não pode ter uma arma. Entendeu? Então, isso é apenas um cenário para a gente entender um pouco mais sobre a autodefesa. Por causa disso que aquela pessoa foi presa e no BO inicial foi colocado lá tentativa de homicídio. Ah, mas era um ladrão. Mas o ladrão já tinha fugido. Ele foi atrás do ladrão. O ladrão já estava lá dominado. Ele atira. Aí já não é mais autodefesa. Aí é tentativa de homicídio. Entende? Então não é a pessoa ter vontade de ter uma arma. Tem vontade, vai lá, né? Faça um curso de tiro. No curso de tiro, oh, meu Deus do céu. Jesus hoje, meu filho, por exemplo, não seria crucificado, porque hoje não se usa mais a cruz. E agora? Ele pergunta aqui, Jesus hoje usaria arma? Não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo autodefesa. Jesus hoje falaria para alguém comprar uma espada? Era esse o termo que ele iria usar? Olha como você quer... Pô, cara, desculpa, mas você é chato, viu? Você é chato. Pô, é chato o que você faz, é chato para você.
porque mostra a sua ignorância. Jesus hoje não seria crucificado, porque não é o tipo de morte comum. Na época que ele foi, era comum. Jesus hoje não falaria: olha, quem tem uma capa, vende e compra uma espada, porque ninguém usa capa. E não tem espada para comprar, hoje é revólver, é outra coisa. Então, antes de você querer se fazer de inteligente, pensa, fica feio. Fica feio. Você atrapalha o culto porque você é chato. Não é porque você quer entender, você é chato. Você é um cara bolha. Eu estou fazendo a minha defesa e de todos que estão participando do culto. Isso aqui é um culto. Você pode não considerá-lo por ignorância. Não, irmão, não vou bloquear, porque eu não impeço ninguém. A pessoa tem que entender, você está se tornando uma pessoa, aliás, está não, você é inconveniente. Eu tenho certeza que lá na Assembleia, onde você participa, você não abre a boca. Então você vem tumultuar aqui. Por quê? Eu não entendo por que você faz isso. Eu não entendo, sinceramente. Se você tem algo pessoal contra mim, entendeu? Faça isso no particular. Faça. Aqui não, aqui você está atrapalhando o culto a Deus, você está pecando. Você está pecando. O que você quer? Atrapalhar o culto? Você está conseguindo. Mas você está pecando. O seu cristianismo não te deixa ver isso? Pô, desagradável. Você é desagradável. Imagine sua mulher, se é que você tem, aturar você deve ser seus filhos, pessoal da sua igreja. Pô, você deve ser aquele cara que é bem colocado de lado mesmo, porque você é extremamente desagradável. Você não respeita. Primeiro, você não está respeitando o culto a Deus. Depois, você não está me respeitando e nem respeitando os irmãos que estão aí para aprender. Se não quer aprender, não entra aí, vai lá na sua igreja lá, vai lá falar em línguas, vai lá pular, virar, vai. Você vem falar de PT, rapaz. Pô, toma tenência, ó. Você é muito desagradável. Então, queridos irmãos, Paulo se defendeu muitas vezes, embora sem violência. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a defesa de terceiros aqui também. Estou defendendo o culto e defendendo os irmãos também. Estou usando aqui o exemplo de Paulo, né? Paulo fez a mesma coisa. Paulo várias vezes usou a autodefesa, né? Mas sem violência. Certa vez ele estava preso, estava prestes a ser açoitado pelos romanos. Hoje, por exemplo, ninguém seria açoitado, né? Então, antes da gente fazer as perguntas, a gente tem que colocar o tique e o teco para funcionar, a não ser que a pessoa tenha um problema cognitivo, né? Aí é diferente, aí vai procurar um especialista, vai. Paulo ia ser açoitado e Paulo informa ao centurião, né, que ele não poderia ser açoitado porque ele era um cidadão romano. Ele fez uma autodefesa, entendeu? Ele foi açoitado, está lá em Atos 16, 37 ao 39, mas ele recebeu um pedido de desculpas porque ele teve os seus direitos violados, entendeu?
Então Paulo também usou esse negócio da autodefesa. Então eu quero deixar claro para vocês que, biblicamente, ô irmão, uma das vezes que eu fui para Israel, né, eu trouxe um açoite, trouxe chicota. É verdade. O que eu trouxe é aquele açoite que tem aquelas bolinhas mesmo na ponta. Seria bom, viu, para ver se as pessoas aprendem, mas tem gente que não aprende, não adianta, sabe? Não adianta. Vamos ler. Não, eu conheço, viu, irmão Luiz, o transtorno narcisista não é não. Isso é problema cognitivo mesmo, porque ele não entende. Semana passada eu preguei sobre as portas, né, da muralha de Jerusalém, da cidade, da fortificação, e eu falei que depois eu falei da porta das ovelhas, que eu não sabia se era aberta ainda e tal, e falei que as portas eram grandes, eram portas com 3, 4 metros de altura, 2, 3 de largura, e ele me corrigiu esse final de semana dizendo que eu falei que a porta das ovelhas tinha 2, 3 metros, 4, não sei o que a porta era pequena. Quer dizer, tudo que eu falei não serviu para nada, ele se ateve ao tamanho da porta. É isso que ele faz, sabe? É desagradável, sabe? Eu não quero estragar o culto, mas não sou eu que estou estragando o culto, é o rapaz aí. Mas é extremamente desagradável, ele é desagradável. Imagino a esposa, né? O irmão aqui diz que isso é um espinho na minha carne. Imagina a esposa, se é que tem, né? Não sei. Isso é espinho na carne da esposa, dos filhos, colega de trabalho, né? Porque deve ser uma pessoa incongruente, né? Bom, vamos para lá. A Bíblia nunca proíbe a autodefesa. Os crentes devem defender a si e as suas famílias. É claro que a gente não precisa fazer isso em todas as situações, nós temos que ter sabedoria. Às vezes a situação é mais interessante, a gente virar as costas e ir embora. Isso é mais sábio. Isso é mais cristão, às vezes, do que partir para o confronto, né? E confiar na sabedoria que vem do alto, como está lá em Tiago 3,17. É isso, irmãos. Mais uma vez, nós cultuamos a Deus junto, a maioria. Então, querida irmã Cecília, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é um lugar onde todo tipo de pessoa se reúne, não só cristão, porque para a igreja não vão só os cristãos, vão aqueles que precisam ouvir a palavra, né, para entenderem a necessidade de conversão. Então, o José Geraldo faz parte dessas pessoas que precisam ouvir a palavra e entender da necessidade de conversão. Por causa disso que a gente não pode excluir ninguém. Jesus não excluiu nem Judas. Quem sou eu para excluir alguém? Apesar de incomodar e atrapalhar, né? E como eu não deixo ninguém sem resposta, ele não fica também. Ele não fica. E ele só mostra, né, a ignorância dele, né? Quando ele pergunta se Jesus hoje teria arma, ora. Ai, meu Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero primeiro pedir perdão por todos os exageros que eu cometi. Às vezes a gente, né,
se irrita, faz parte do humano. Peço perdão para o Senhor, peço perdão para os meus irmãos e irmãs, peço que o Senhor continue falando conosco a respeito deste assunto, abre o nosso entendimento mais e mais a respeito deste assunto, abençoa todos nós, Senhor, dá-nos a graça da Tua presença. Ô Senhor, me ajuda a resolver esse problema aqui, para que a gente possa, transmitir para mais pessoas. Fica conosco e, se for da Tua vontade, traga-nos de volta amanhã, para a honra e glória do Seu nome. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.